O que representa os blindados de Nicolás Maduro na fronteira com o Brasil? No programa de ontem, nós mostramos que o ditador venezuelano começou uma série de exercícios militares envolvendo mais de 150 mil homens para intimidar a comunidade internacional e mandar um recado de que ele está preparado para qualquer intervenção que venha a tirá-lo do poder. Maduro sabe das intenções americanas de fazer valer os resultados das eleições do ano passado, quando foi eleito o candidato da oposição, Edmundo González Urrutia. Mas Maduro não saiu do poder e nem apresentou nenhuma prova de que ele foi o vencedor de fato. Agora está mobilizando as tropas com suspeitas de que a invasão da Venezuela iria começar pelas fronteiras com a Colômbia. O Brasil ainda está em cima do muro com relação à questão política venezuelana, mas Maduro queria um apoio irrestrito do presidente brasileiro. Muitos sabem que uma promessa de campanha de Maduro era invadir a Guiana para tomar conta de Essequibo, rica em petróleo e outros minerais. Só que para invadir a Guiana, os venezuelanos teriam de passar por território brasileiro. E é aí, papai, que mora o perigo. Você sabe o que diz o artigo 49, inciso 2 da Constituição Brasileira? Pois é. Trata justamente do impeachment do presidente da República se isso acontecer, se os militares de Maduro pisarem em território brasileiro. A Constituição estabelece que é competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar o presidente da República a declarar guerra, celebrar a paz, permitir que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam, salvo os casos previstos em lei complementar. Se o presidente permitir ou for conivente com as ações militares estrangeiras sem a autorização do Congresso Nacional, Baubau, estará violando o artigo 49, inciso 2, e isso pode ser considerado um crime de responsabilidade. Esses atos, se configurados, poderiam levar à abertura de um processo de impeachment imediatamente, conforme o rito previsto nos artigos 85 e 86 da Constituição, além da possibilidade de outras sanções judiciais no âmbito criminal ou civil. Por isso, o governo brasileiro está desesperado com as ações militares de Maduro na fronteira. Se a intenção do venezuelano for invadir a Guiana e passar pelo Brasil, o presidente Lula já era, cai na hora. E mais, os Estados Unidos já estabeleceram uma base militar em Essequibo para proteger a Guiana dessa possibilidade. Está cheio de Marines por lá. Se Maduro for louco o suficiente para tentar uma invasão usando o lado brasileiro, os americanos podem entender o Brasil como agressor, junto com Maduro, e ter o governo brasileiro como inimigo de guerra também. Entendeu o tamanho desse pepino agora? O governo do PT só tem a perder com isso. Já não anda bem das pernas com o novo presidente americano pela série de ações adotadas por Lula que agridem os interesses econômicos do país. E agora surge mais essa. O chicote vai estalar e alto. Está na cara que vai. O Exército Brasileiro já mandou mais de 7 mil homens para a fronteira, até mesmo sem autorização formal do presidente da República, que vive dizendo por aí que não sabe de absolutamente nada de ruim que acontece no governo dele. Não sabe de nada. É sempre assim. Quando o bicho pega, ele disse que não sabia. Foi assim nos mandatos anteriores, com aquela história de sítio de Atibaia, com triplex no Guarujá e coisa e tal. E foi assim também com a normativa da Receita Federal em cima do PIX. Ele disse que desconhecia o conteúdo da normativa e que foi responsabilidade do ministro Haddad. Lembra? Nunca sabe de nada. Então, como é que pode ser um presidente do país? A situação na fronteira é preocupante, sim. E já há relatos de que as tropas de Maduro fizeram manobras no lado brasileiro. O senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, fez a denúncia imediatamente. Veja o que ele disse. O governo do presidente Lula está com os olhos fechados para o estado de Roraima e para o Brasil. Aqui no norte, nós fazemos fronteira com 2 países, com a Venezuela e com a Guiana. E agora mesmo, a tropa do ditador Maduro
invadiu o território brasileiro. O exército do Maduro entraram dentro do território brasileiro, fizeram manobras dentro do território nacional. Nós não podemos aceitar isso. Com a palavra, o presidente Lula, com a palavra, o ministro da Defesa e o comandante do Exército Brasileiro. O presidente Maduro se coloca acima do Brasil. E a nossa Constituição, ela não pode ser rasgada para dar a um tirano, a um ditador, o direito de ele entrar dentro das nossas terras. Essa denúncia foi feita pelo senador. É o pensamento dele. Mas ainda não temos a confirmação do que ele disse. As imagens que temos mostram veículos do lado brasileiro. Ainda não dá para identificar se são venezuelanos ou brasileiros. Mas se são venezuelanos, aí sim já houve uma agressão diplomática. Esses caras não poderiam ter entrado no território brasileiro. Para o governo precisa responder isso e com energia. Caso contrário, pode ser interpretado como conivente. E do outro lado, sempre lembrando, está o governo americano. Vai dar ruim, você pode ter certeza disso. E para piorar a situação do governo brasileiro, o Tribunal de Contas da União atestou que o programa Pé de Meia do presidente Lula está cheio de irregularidades, caracterizando aí uma pedalada sem o apoio do Congresso Nacional. Está gastando dinheiro sem vinculação com o orçamento federal, uma pedalada escancarada. E em apenas 2 anos de governo, isso tem assustado os que não acreditavam que poderia acontecer de novo. Irregularidades com o manuseio dos recursos públicos estão acontecendo, por incrível que pareça. Mas isso parece ser uma característica de quem está no comando dessa máquina administrativa. Se não houver denúncias de má gestão, então não se trata de quem estamos mencionando. Tem que ter denúncia, tem que ter irregularidade. É uma espécie de DNA. E quem está dizendo isso é o próprio TCU, né? Em outras palavras, atestando o que atestou o Tribunal de Contas da União, que tem técnicos, especialistas no que estão dizendo. Vai dizer o quê? Que é perseguição política e coisa e tal? Ou que não sabia que a coisa estava acontecendo desse jeito? Para com isso, né? E agora, o que os espertos do governo vão alegar? Como o novo ministro da SECOM vai lidar com essa bomba? Lembrando que a matéria-prima, quem sempre fornece é o próprio governo. Nós aqui apenas registramos e analisamos os caminhos adotados. Apenas isso. Não inventamos nada. Mais de 6 bilhões de reais foram interditados pelo TCU. Nesse programa, Pé de Meia, que tem pouco tempo, né? Tem pouco tempo que foi criado. A presidente Dilma Rousseff caiu por muito menos, mas do mesmo jeito, em relação ao gênero, em relação ao manuseio dos recursos públicos, ou seja, as pedaladas. E agora, como é que vai ficar isso? No Congresso Nacional, que ainda nem voltou do recesso, já está chovendo pedidos de impeachment contra o presidente Lula, sendo protocolados na Câmara dos Deputados. E é interessante a gente observar quais serão as desculpas que irão usar para justificar o injustificável. E não adianta ficar com raiva da gente, não, porque não somos nós que inventamos nada disso. Essa é a verdade produzida pelos atores envolvidos. E, de novo, nós aqui apenas registramos os fatos. Daqui a pouco a gente vai analisar tudo isso com o nosso comentarista Marcos Pisolato, que está de volta ao nosso programa. Mas antes, precisamos que você